Nós vamos fazer uma reflexão a respeito da lei do trabalho, que Allan Kardec tratou no Livro dos Espíritos. É o livro 3. Notem que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. O primeiro livro é das causas primárias, onde o Kardec pergunta para os espíritos como é que tudo foi criado. Por isso, causas primárias, não é? Desde o fluido cósmico universal, que deu origem a toda a matéria que existe, né? Tudo que existe, que é o fluido cósmico universal, e o espírito. Então, Deus criou 2 coisas, o fluido cósmico universal e o espírito. Então, são apenas 2 criações que são reportadas diretamente pelas mãos de Deus, a matéria e o espírito. Tudo o que a gente vê, o mais que nós vemos, o nosso mundo, por exemplo, o nosso sistema planetário, a nossa galáxia, o nosso universo inteiro, são cocriações. O André Luiz explica isso através de Chico Xavier, com uma clareza ímpar no livro Evolução em 2 Mundos. Então, tudo que não seja a matéria básica e o espírito são cocriações. São espíritos que evoluíram imensamente, chamados de arcanjos ou outros nomes que outras religiões deram, com ou sob a inspiração de Deus. Como Deus, quando cria para a eternidade, ou seja, o fluido cósmico universal, que é a matéria básica, que é a base de toda a matéria, não vai acabar jamais. O espírito, uma vez criado, não acabará jamais. Mas tudo o resto acaba. Qual que é a explicação? A explicação é que o nosso sistema solar, por exemplo, a nossa Terra, não foram criações diretas de Deus, são cocriações dos espíritos. Nós aqui na Terra também nós criamos coisas pequeninas, nós criamos o nosso perispírito, por exemplo, nós criamos a sociedade, nós criamos as nossas casas, as indústrias, nós criamos as coisas que existem aqui na Terra, são cocriações em microcosmo. São pequenas criações, pequenas. Deus nos inspira, claro, sempre, Deus está conosco, mas são criações nossas. Por isso o homem, quando faz alguma coisa, sabe que aquilo que ele faz vai acabar muito rápido. Por exemplo, se ele faz uma casa de tijolos, com o passar dos anos, os tijolos se desagregam, a casa rui. Se ele construir uma casa com pedras, olha a diferença. Se ele fizer com pedras, esta casa pode durar centenas e até milhares de anos. Por quê? Porque os homens só montaram a casa. As pedras foram feitas por espíritos extremamente evoluídos, sob a orientação de Jesus, que é a nossa Terra. Então, esses espíritos de altíssima hierarquia fizeram a Terra. Então, por isso, as pedras vão durar milhares de anos. Então, serão muitos milhões de anos e até bilhões de anos. Mas vão se acabar. Vamos atentar para isso, vão se acabar. Então, quando a gente sabe, tem essas noções preliminares, nós vamos lá para a questão 132, olha que interessante. Nós vamos lá para a questão 132, que já é o livro 2. O livro 2, veja só. Então, eu falei que o Livro dos Espíritos é composto por 4 livros. O primeiro livro, das causas primárias, ou seja, Deus criou o fluido cósmico universal, Deus criou o espírito. São os elementos básicos. Então nós tratamos disso, aliás, o Kardec tratou disso no primeiro livro, das causas primárias. No segundo livro,
Kardec vai tratar da vida no mundo espiritual. Olha que interessante. E lá nesse segundo livro, nós vamos encontrar a questão 132, para a qual eu reputo uma importância extraordinária. Se nós conseguirmos entender o contexto dessa pergunta, nós vamos entender a própria razão da existência na Terra. Vejam só, olha a pergunta. Questão 132. É o capítulo 2 do livro 2, que é a vida no mundo espiritual, que trata esse livro, da encarnação dos espíritos. Muito importante essa pergunta para o aprendizado espírita. O objetivo da encarnação, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Atentemos para essa questão. Qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Interessante, não é? Então vejam por que nós estamos na Terra. Nós estamos para a evolução, para chegar na perfeição. Para chegar na perfeição, nós vamos ter que passar pelas provas e pela expiação. E além disso, além de nós passarmos pelas provas necessárias para provarmos que nós já estamos melhores, além de passarmos pelas expiações, que é o resgate dos erros que nós cometemos e a reparação destes erros, nós ainda vamos, olha só, nós ainda vamos trabalhar para que nós possamos fazer a nossa parte na obra da criação. Veja só, ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, essa cocriação que já começou aqui conosco, a bem da verdade, essa cocriação já começou lá com o verme, por exemplo, né? Lembram da história do Chico Xavier, que ele fala assim, ele fala para o Emmanuel, Emmanuel, eu estou me sentindo um verme. E o Emmanuel olha para ele e fala assim, um verme, Chico? Mas Chico, me diga uma coisa, você trabalha incansavelmente todo o tempo que você não está repousando? Você come o mínimo possível, você jamais tira férias, você nunca repousa em finais de semana, enfim, a sua vida é uma vida de trabalho absoluta? Absoluto? Não, não é. Ué, Chico, o verme faz isso sem parar. O verme não para de trabalhar jamais. Aí o Chico responde, Emmanuel, eu estou me sentindo que eu sou menos do que um verme. Pois bem, então quando nós estamos aqui na Terra, nós temos também que participar da obra da criação. E esta forma, até o Livro dos Espíritos nos diz, para executá-la é que em cada mundo o Espírito toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, isto está no segundo livro, o livro que fala da vida espiritual. Muito bem, mas quando nós vamos para o terceiro livro, que é das leis morais,
porque depois ainda tem o quarto livro, que é o livro que trata dos gozos e das consolações, não é? Mas aqui no terceiro livro tem a lei do trabalho. E agora vocês vão entender por que eu dei tanta importância para o artigo 132. Porque a lei do trabalho que o Kardec tratou quer dizer, vai da questão 674 até a questão 685. Ou seja, ele tratou em 11 questões este assunto que é de fundamental importância e que se refere a nós fazermos a nossa parte na obra da criação. E nós faremos sempre. Nós estamos fazendo lá desde a condição de vermes, agora aqui nessa condição humana, de vez em quando a gente fica preguiçoso, nós ficamos revoltados, daí nós não queremos trabalhar, isso acontece, né? Mas aí o Kardec vem e vai especificar a lei do trabalho. Vejamos, vamos olhar aqui para pensar. Vou ler da questão 574, que é o capítulo 3º, intitulado da Lei do Trabalho. E o subtítulo é Necessidade do Trabalho. Questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Pergunta Kardec. Responde os espíritos. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, nós precisamos trabalhar, claro, né? Até o Chico Xavier que falava que trabalhar para ganhar o pão é tranquilo, é fácil. As coisas começam a complicar quando nós também queremos o queijo, queremos o presunto, né? Queremos os recheios todos que vão acompanhar o pão. Então aí começa a ficar mais complicado. Ou seja, o que ele quer dizer? Se nossa vida fosse simples, nós trabalharíamos menos. Mas a gente complica a vida. Nós queremos, por exemplo, um carro. Depois que a gente tem um carro, nós queremos um carro mais luxuoso. Se nós conseguimos comprar um apartamento pequeno, depois de um tempo nós queremos um apartamento maior. E depois nós queremos uma casa num condomínio. E assim vai. Nós vamos aumentando os nossos luxos e isso vai exigindo cada vez mais trabalho. Então, por isso que os espíritos respondem, o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar. Porque a civilização não tolera o homem preguiçoso, vocês devem estar notando, né? Apesar que as nossas ruas estão cheias de pessoas que ficam vagando, que dizem que não querem morar em lugar nenhum, elas estão comendo às custas das pessoas que trabalham e morando nas ruas que as pessoas que trabalham mantêm com os seus impostos, não é isso? Pois bem, mas porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então o homem trabalha mais, como eu disse, porque nós vamos aumentando as nossas necessidades. E também trabalhamos porque a sociedade não vê com bons olhos a pessoa que não trabalha. A questão 675 é a seguinte: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Então, essa pergunta veio demais a propósito na época do Kardec. Por quê? Lá no ano de 1850, por ali, trabalho intelectual mesmo era muito pouco. Trabalho era realmente trabalho braçal. A indústria estava começando, os teares estavam surgindo. E qual que era o trabalho da intelectualidade? Poucas pessoas sabiam ler. As cópias, documentação, bem que existia assim, alguma pessoa que fazia as contabilidades e tudo mais. Mas havia raríssimos contadores, por exemplo, raríssimos advogados, isso eram profissionais raros. A intelectualidade estava mais dentro dos conventos, onde os padres, os freis, os abades,
eles lá liam mais, eles escreviam mais, pesquisavam, né? Mas o resto da humanidade estava muito preocupada com seus afazeres diários e eram basicamente trabalho braçal. Por isso, é para que os espíritos esclarecem que o trabalho não é só o trabalho material, mas o espírito trabalha, assim como o corpo, toda a ocupação útil é trabalho. Olha que interessante. Então, eles declaram que toda a ocupação útil é trabalho. Muitas vezes a pessoa não pode fazer um trabalho pesado, mas ele pode fazer uma cópia, ele pode fazer uma leitura, ele pode arquivar um documento, ele pode organizar um sistema. Então, isso tudo é trabalho. E hoje nós vemos as pessoas trabalhando horas a fio, às vezes ultrapassando as 8 horas, chegando a 10 horas ou até mais horas por dia de trabalho junto aos seus computadores. Esse trabalho é puramente intelectual. Na questão 676, por que o trabalho se impõe ao homem? Olha que pergunta relevantíssima. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É a expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Quanto à inteligência, por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Fica bastante claro aqui que os espíritos estão respondendo que as pessoas trabalham dependendo das suas capacidades, né? Uma pessoa mais intelectual trabalha com atividade mais intelectual, um artesão trabalha com seus artefatos, uma pessoa que tem capacidade de ministrar aulas vai dar aulas, e assim vai, né? Cada profissional vai atuar na área que se sente mais confortável. Isso é bastante importante porque não falta trabalho e necessidades de trabalho para ninguém. Todo mundo que realmente está interessado e está procurando um serviço vai acabar encontrando. Não vi nada. E também, claro, né? Como o nosso mundo nós precisamos comer, então é do trabalho que a gente tira o alimento, nossa segurança, o nosso bem-estar, enfim, praticamente tudo que se pode conseguir vem através do trabalho. Mas o mais relevante, na minha opinião, é que é o trabalho que faz a pessoa amadurecer, evoluir e se transformar numa pessoa mais capaz. Até uma grande amiga, a pessoa que eu tenho maior admiração por ela, me falou certa vez, isso passa de 20 anos já, mas eu nunca esqueci, que a coisa que ela mais agradecia na vida era trabalhar. Porque quando ela trabalha, ela esquece os problemas, esquece todas as dificuldades, as diferenças, enfim, enquanto ela está trabalhando, sua mente está voltada para o serviço e para ela, aquele é realmente um momento de tranquilidade e de renovação. A questão 677 pergunta: por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Essa pergunta parece tão assim pueril ou óbvia, não parece? Olha que resposta interessante. Tudo na natureza trabalha, como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim,
a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Então, para nós humanos, o trabalho ele tem o fim de nos alimentar, de nos dar segurança e de formar a intelectualidade, o que não acontece com os animais. Isso também é uma necessidade, ou seja, desenvolver a faculdade de pensar. É uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. E há um tipo de vegetação no mar, né? O coral, que ele se forma numa extensão tão vasta e tão grande que esse vegetal ele acaba morrendo. E quando ele morre, ele se transforma, ele é tão duro quanto uma pedra, me parece. E por conta disso ele altera até as configurações da vida marinha. De um lado, de outro, serve de abrigo. Então, esse tipo de vegetal, ele vive, ele tem a sua vida, mas depois da sua vida ele ainda continua servindo a natureza. 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Mesmo nos mundos muito evoluídos, o homem ainda continua tendo que trabalhar. A natureza do trabalho está em relação com a natureza da necessidade. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserva inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. O Chico Xavier, na verdade Humberto de Campos, através das mãos de Chico Xavier, uma história de uma pessoa que o grande desejo dele, mas a grande esperança dele, era morrer para descansar. Então ele passa a vida dele trabalhando, mas ele sonhava que quando ele morresse ele ia descansar. O grande desejo dele era descansar. Então assim que ele morre, e se aproximam os espíritos e já falam: ai, por favor, eu trabalhei tanto para poder descansar agora, vocês poderiam me arrumar um lugar para eu descansar? E os espíritos, para atendê-lo, já providenciam um lugar onde tinha ali uma rede, ele podia deitar e ficar descansando. Então ele adorou na hora que ele começou. Então ele ficava, balançar para cá, balançar para lá, saía tomar uma aguinha, voltava, balança. E o tempo começou a passar e ele começou a ficar irritado, porque ele estava naquela inércia, não sabia o que acontecia, porque não tinha nada para fazer, não tinha ninguém para conversar. E ele foi passando o tempo, mas ele estava com vergonha de falar alguma coisa, porque ele que tinha pedido aquele local. Mas chegou um momento que ele não aguenta mais, ele entra em desespero, começa a gritar lá pelo seu anjo da guarda. E o seu anjo da guarda comparece e ele fala: olha, por favor, é o seguinte, eu sei que eu estou no paraíso, estou descansando, mas eu quero ir para o inferno. E o anjo pergunta: nossa, mas por quê? Porque eu não aguento mais essa paradeira. Daí o anjo ri, do que está comentando e fala para ele: mas meu amigo, isso aqui é o inferno. O inferno é a inutilidade. Aí esse nosso amigo compreende que ele só seria feliz se estivesse trabalhando, fazendo alguma coisa útil. E se você prestar atenção, você vai perceber que é isso com você também. Às vezes você está muito cansado agora, porque você tem trabalhado muito, tem estudado muito, às vezes tem problemas em casa. Mas assim que você tiver uma oportunidade de parar, você verá que você aguenta uns dias. Depois começa a dar aquele incômodo, depois vem uma irritação, depois vem um estresse,
e você precisa de trabalho. O trabalho é uma grande bênção para nós. Então, portanto, ele responde para o espírito, né, que mesmo os padrões mais evoluídos dos espíritos se trabalha e se trabalha muito. Questão 679 é a seguinte: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Então, aqui é o caso da pessoa que nasceu em berço de ouro, que não está precisando trabalhar, né? Ele já tem uma herança, ele já tem uma mesada gorda do pai, aquelas coisas todas que a gente sempre vai conhecer alguém que tem essa oportunidade. Aí responde os espíritos: do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil. Ninguém pode se forrar ao trabalho útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionam o adiantamento que lhe foi feito. Então, se por acaso a gente recebeu uma herança, né? Vocês podem ter certeza. Vão ter que arrumar um trabalho, ainda que não seja aquele que vocês faziam, mas nada de ficar na inércia. Questão 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Está falando das pessoas que são incapazes do trabalho porque tem uma lesão, qualquer que seja, mental ou física. Responde os espíritos: Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive à expensa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Você, filho, tem obrigação de trabalhar para manter o seu pai? O que você acha? Se você olhar o nosso Código Civil, você vai ver que você tem. A omissão, inclusive, é crime. Mas os espíritos não responderam de maneira diferente, não. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos, foi por isso que Deus lhe fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para ele que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. O que vocês acham? Vocês conhecem alguém que abandonou os pais, internou os pais num asilo e nunca mais voltou, e achou que isso era muito confortável e esqueceu os velhinhos por lá? E respondam depois. Limite do trabalho, repouso. Então não é só trabalho, a gente também tem um momento que nós temos que dar um tempo, porque senão a gente quebra. Olha a resposta. 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Então, se trabalhar faz parte das leis da natureza, descansar faz parte das leis da natureza? Vejamos Kardec, né? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Não é fantástica essa resposta?
O repouso é necessário, faz parte das leis da natureza e ainda permite que o espírito se liberte e vá para outras paragens. Portanto, nós temos que ser conscientes da nossa potencialidade. Quando a gente percebeu que nós estamos no limite, nós paramos e vamos descansar. Descansado, a gente quer voltar para trabalhar e produz mais e melhor. 683. Qual que é o limite do trabalho? Qual que é o limite? Até quando que eu devo trabalhar? Resposta. O das forças, o limite para o trabalho é as forças de cada um. Se eu não aguento mais trabalhar, se eu estou totalmente esgotado, eu paro e deixo outra pessoa terminar o trabalho. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então Deus não vai te cobrar, não. Ele vai deixar você trabalha se você quiser. Faz parte da sua natureza trabalhar, trabalhe. Não faz parte, você não quer trabalhar mesmo? Tudo bem. Certamente você estará perdendo uma grande oportunidade de evoluir nessa caminhada para Deus. 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso aqui é o caso daqueles senhores de escravo, ou aquelas pessoas que tinham servos, e muitos patrões hoje em dia, infelizmente. Então, o que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores opções. Vou repetir. Isso é uma das piores ações, uma das piores ações que alguém pode praticar. Todo aquele que tem o poder de mandar, é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto assim fazendo, transgride a lei de Deus. Não é uma coisa realmente impressionante, que deixa a gente um pouco abalado? Então, nós que colecionamos aí pessoas que vão trabalhar conosco em fogão, panela, etc., nós temos que ter o cuidado de guardar a segurança das pessoas, de nos preocuparmos com ela, é nosso dever. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Resposta óbvia. Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, se não for um caso da pessoa agir, e ela tem condição de agir, e só não faz o trabalho de preguiça, ela vai responder por isso. Né? Mas, agora, com a bênção de Jesus, todos nós temos muitas oportunidades de trabalharmos e podemos fazer muito trabalho uns pelos outros e fazermos juntos, para que nós possamos crescer, né, para o mesmo ponto. O que atrapalha muito, né, e leva a pessoa a grandes esgotamentos é quando duas pessoas estão fazendo a mesma coisa, mas por caminhos diferentes. Então, um quer chegar lá no ponto A, o outro também quer, só que um vai pelo caminho B, outro vai pelo caminho C, outro pelo caminho D, outro vai pelo caminho nenhum, tentando descobrir. No final, gera uma bagunça muito grande. Mas quando as pessoas que estão envolvidas no trabalho sabem se organizar, elas conseguem, primeiro, trabalhar mais, porque elas se sustentam umas nas outras. Segundo, quando ela não aguenta mais, ela vai descansar. Fique em repouso na sua cama, tranquilamente, até que a situação se normalize. 685A. Então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer
às vezes desta é a lei de caridade. Olha que chave de ouro que encerra esse capítulo, não? Quando uma pessoa está velhinha e já não pode mais trabalhar, ela tem direito de repouso, tá certo. Mas e quando ela realmente não tem como viver sem trabalhar, mas ela está velhinha? A sociedade tem que cuidar dela. E quando a sociedade cuida dessa pessoa, ela está efetivamente sendo caridosa. Muito bem. Eu queria passar esse resumo para vocês. Queria pedir que vocês lessem também esse capítulo, são apenas 11 questões, e reflitam sobre ela, para que nós possamos comentar melhor sobre isso, sobre essas leis nas nossas aulas. Que Jesus nos abençoe a todos, e não esqueçam de comentar com os seus amigos esse tema para facilitar o entendimento. Que Deus abençoe a todos nós e a todos vocês.